Olá pessoal, tudo bem com vocês? Samuel aqui, canal falando de Uber. O que foi que aconteceu de novo pro ministro do Trabalho, Luiz Marinho, vir falar novamente, reafirmar que se a Uber quiser ir embora do Brasil, o problema é só dela. Vamos entender essa fala do ministro? Como foi que aconteceu? Onde aconteceu e por que isso aconteceu? E ele falou mais coisas aí, então fica até o final do vídeo para que você possa entender. Mas verifique a sua inscrição. Se você está inscrito aqui no canal falando de Uber, fala de todos os aplicativos e a gente está bem a par do que está acontecendo aí na regulamentação dos aplicativos. A cada novidade eu venho aqui correndo contar para vocês. Beleza? Pois é, essa conversa ela aconteceu hoje na Câmara dos Deputados. Foi uma conversa entre o deputado federal Kim Kataguiri e o ministro do Trabalho Luiz Marinho. Ele disse numa audiência na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, 4 de outubro. Ele falou que caso a Uber decida encerrar suas atividades no Brasil, por conta das regulamentações que estão acontecendo, o problema seria dela. O ministro disse ainda que outras empresas poderiam muito bem suprir esse serviço fornecido aí pela Uber e outras empresas. O deputado perguntou aí ao ministro por que dele querer implantar aí o CLT dentro dessa regulamentação, sendo que, segundo uma pesquisa do Datafolha, 75% dos trabalhadores de aplicativo não quer vínculo de emprego com as plataformas. Ele então rebateu, afirmando que apesar dos trabalhadores não querer CLT, querem o 13º, querem férias, querem fundo de garantia, e isso é o que está na CLT. Quem pode dar essas garantias é a CLT. Porém, por um debate ideológico, foi colocado aí pela grande imprensa, uma coisa que ele falou, da ideia que a CLT tira a liberdade. Bom, e tira mesmo, vocês sabem disso, se for naquele sistema engessado de CLT, tira a liberdade mesmo. Apesar que dá-nos alguns direitos, mas tira sim a liberdade, isso é uma verdade. Para o ministro, o ideal então é que se tenha um mix de alternativas, essa foi a palavra dele, podendo a empresa e o trabalhador escolher. E se a empresa e o trabalhador não desejam o CLT, não precisa ter, ele pode ser autônomo, desde que ele tenha previdência, jornada máxima de trabalho, até para não colocar o passageiro em risco. Ele diz que quer que seja um ambiente de trabalho amigável, acolhedor e decente, mas também seguro e saudável. Com palavras bem bonitas, a resposta dele ao deputado ali na Câmara. O ministro falou ainda que o que nós precisamos é refletir, porque a tecnologia deve estar a serviço de quem? De poucos? Para explorar, expropriar e enriquecer cada vez mais, enquanto o trabalhador trabalha na miséria? Palavras dele. Esse é o debate que devemos fazer e o parlamento fará, segundo ele, porque ele chegará aqui. E o governo enviará um projeto de lei sobre o setor para o Congresso. Esse projeto de lei nós não temos ainda conhecimento e assim que nós tiver uma minuta do projeto ali, a gente vai vir conversar com vocês. Eu quero saber muito o que é que está nesse projeto. O deputado, ele lembrou aí a fala do ministro Marinho sobre aquela ideia de colocar os Correios, né, para substituir a Uber, caso ela fosse mesmo embora do país. E ele está questionando aqui se o ministro tem esse respaldo de uma equipe técnica que garanta que os Correios vão poder desenvolver um aplicativo de transporte nacional a ponto de poder concorrer mundialmente com a Uber e substituí-la aqui no Brasil. Hoje, o Kim Kataguiri falando, o deputado falando, eles não cumprem nem o seu papel atual, os Correios. O ministro, então, deu aí a sua resposta que, ao contrário do que a imprensa alardeou, a Uber não vai sair do Brasil. Ele afirma isso, já que aqui está o principal mercado da empresa no planeta. Porém, caso ela queira sair, o problema seria dela, pois outros concorrentes ocupariam o espaço.
O mercado funciona assim, segundo ele. E o que ele fez foi provocar os Correios para estudar uma proposta de montar um aplicativo mais humano para os trabalhadores que desejem uma alternativa de trabalho sem a neura do lucro dos capitalistas como Uber, iFood e Companhia Limitada. Essa foi a conversa, foi o diálogo que aconteceu hoje entre o deputado Kim Kataguiri e o ministro do Trabalho aí, Luiz Marinho. O que precisa ser feito não é apenas pensar em previdência e outras coisas mais aqui necessárias ao governo. A gente precisaria, e a gente não quer mesmo CLT, essa é a grande verdade. O mix de alternativa seria o ideal. Eu sempre falei para vocês aqui da terceira via, não sendo autônomo, porque nós não temos autonomia. Então nós não podemos ser chamados de autônomo. Autônomo é aquele profissional que dá o preço ao seu trabalho. Autônomo é aquele profissional que não tem subordinação. Autônomo é aquele profissional que trabalha esporadicamente e para vários tipos de pessoas, e, inclusive podendo ser para empresas. Mas isso é autonomia, coisa que vocês sabem muito bem, eu não preciso explicar para vocês que nós não temos nada disso. Nós temos subordinação à Uber, se a gente não faz como ela quer, retorna para nós mesmo aquilo que ela não deseja. Ela não quer que você faça tal coisa, você vai e faz, você é prejudicado. Então, o que é isso? Subordinação. Taxa de aceitação, taxa de cancelamento é o quê? Isso daí é para que tenha um equilíbrio na comunidade. Isso é subordinação. Ponto final. Pode qualquer Supremo Tribunal Federal falar o que eles quiserem. Isso é subordinação. Pode falar que não tem, mas tem. Uma outra coisa é a precificação. A gente não dá o preço. Como que eu posso ser autônomo? Como que eu posso ter autonomia se quem decide o preço da viagem é a Uber? Isso é autonomia? Isso não é autonomia. Inclusive, a dona Uber 99, eles estão colocando preços variáveis. Tarifas variáveis. Tarifa é o que a gente recebe, para quem não sabe. Os valores, eu faço uma viagem hoje, ela é um preço. Faço amanhã, é outro preço. Às vezes menor. Dependendo do horário, muda o preço. Isso é uma tarifa variável. Além disso, tem as taxas variáveis. Às vezes ela cobra 40%, às vezes ela cobra até mais. E é isso que acontece. Os preços são definidos pela Uber. Nós nunca sabemos quanto é que vamos receber por aquela viagem. A gente fica sabendo só no momento ali da chamada. Se tiver um trânsito e a gente ficar preso no trânsito por muito mais tempo, o azar é nosso. O trânsito não é culpa da Uber. Então, esse trabalho de ficar mais tempo com o passageiro, atendendo o passageiro, é problema nosso. Não é problema da Uber e não é problema do passageiro, é problema do motorista. Então, isso é um erro. E são essas coisas que têm que ser definidos agora na regulamentação. Olha, isso está errado, tem que mudar. Olha, isso aqui também não pode ser assim. Olha, isso daqui tem que ser de outro jeito. E aí sim, mix de alternativa, tá bom. Então, vamos colocar esse mix aí, vamos decidir como que vai ser. Só que não pode jamais... Deixa eu ver aqui o que ele falou sobre esse mix, né? Vou voltar aqui no mix. Olha aqui, ó. Mix de alternativa. Podendo a empresa e o trabalhador escolher. Vocês acham que nós temos voz com a Uber? O trabalhador escolhe alguma coisa com a Uber? Então, são imposições que é o momento do governo chegar para a Uber e falar, olha, é desse jeito aqui. Não vamos fazer CLT, vamos usar uma terceira via
não é autônomo, não é CLT. Vamos usar essa terceira via, mas vai ser definido agora como que vai ficar. Questões de segurança. Tudo isso tem que ter análise. E tem que ser agora, não deixar depois. Não, depois o sindicato vai questionar essas coisas. Não, teria que ser dentro de uma regulamentação. A empresa é chamada de empresa de plataforma de tecnologia. Não pode. Ela não é uma empresa de tecnologia. A gente sabe, pode de novo o Supremo falar que pode ser decidido, regulamentação. Não é plataforma de tecnologia, não é. A gente sabe que não é. Porque ela define um monte de coisas. Ela que coloca à sua disposição do jeito que ela quer. Então ela se transforma numa plataforma de transporte. E fale o que quiserem. É uma plataforma de transporte. Não de tecnologia. De tecnologia, se ela colocasse ali um aplicativo para você baixar e ela não impunha nada para você. Você vai trabalhar do jeito que você quiser. Mas não, ela impõe. Você vai trabalhar aqui com a Uber? Vou. Então é assim, a regra está aqui. Taxa de aceitação, taxa de cancelamento. Nós temos o Uber Pro aqui, se você aceitar bastante viagem. Além do que, muitas coisas que não são faladas no aplicativo acontecem por debaixo do pano. Acontecem às escondidas. Tudo isso tem que ser definido. Eu não vejo esse ministro falando abertamente sobre isso, sobre essas coisas. Eu vejo, ele falou um monte de coisa aqui, mas parece que é muito superficial. É uma resposta lá ao deputado, mas é muito superficial, parece que não se aprofundou. No meu entender, teria sim que chamar profissionais que trabalham. Quanto tempo você tem de aplicativo? Eu tenho 5 anos, tenho 4 anos. Então vem cá, de que estado você é? De que cidade você é? Reunir um bom grupo de profissionais que realmente, olha, tá aqui, eu tenho tantas mil viagens, 30 mil viagens, até mais. Quantas viagens você tem no aplicativo? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Tem gente que deve ter já uns 40, 50 mil viagens. Será que esse profissional não era caso de ser ouvido agora? Qual que é os seus anseios? Quais são os seus anseios? O que você acha? O que você sentiu trabalhando, fazendo 30 mil viagens? Qual é a sua necessidade? A sua família está passando bem? Você conseguiu conquistar alguma coisa? Então, deveria, nesse momento, ser chamado esse povo para conversar. E não apenas sindical. Você é o sindicato, você representa o motorista, você vai aqui com ele conversar. Uma pessoa que está à frente do sindicato, mas teria que falar com aquele que está ali no volante. Esse é que tinha que ser ouvido. É esse profissional que tinha que ser ouvido. De vários estados. Ainda dá tempo, seu ministro. Não sei se esse canal aqui atinge aí, pelo menos os assessores desse ministro. Eu não sei se o canal atinge, mas pelo menos isso. Dá tempo ainda. Chama aí os profissionais, viu? Qual que é o seu anseio? Meu anseio é isso. A Uber está fazendo isso não está bom. Então peraí. Qual que é o valor mínimo? Para eu sair com o meu carro, trabalhar e ter algum lucro, precisa ser uma viagem de pelo menos X. Sabe, é esse argumento que precisa ser levado. É essa conversa que precisa ter. Agora, vai limitar o tempo de trabalho. Como que vai ser essa limitação? Jornada máxima de trabalho, tá falando aqui, Tem que ter previdência, legal, já falei com vocês que previdência é bom. Jornada máxima de trabalho. Até para não colocar o passageiro em risco. Beleza. Poderia ser alternado, então. De cada tanto tempo você pode religar o aplicativo. Agora, para que ele tenha mesmo um descanso. Mas será que isso daqui também não vai impedir, do jeito, com o preço das viagens que a Uber manda, será que isso aqui também não vai vai emperrar para nós, vai ser pior para nós? Certo é, seu ministro, e certo é, meus queridos, que essa regulamentação, ela teria que vir para satisfazer o motorista. Lógico, os passageiros, tal... Tem que ser dosar para a empresa, vai ficar bom também. Mas e o motorista? Ele não está nem sendo ouvido, se quer saber. Ninguém quer saber dos problemas do motorista. Questões de segurança e outros apoios aí. Falei aí de pontos de apoio, que a Uber teria que ter obrigação de ter ponto de apoio, pelo menos 3, 4 em cada cidade, dependendo do tamanho da cidade. Em São Paulo teria que ter milhares.
ou pelo menos dezenas, vamos falar na real aqui, um ponto de apoio em cada lugar para que o motorista pudesse ser utilizado, e não apenas lá no aeroporto. Ah, mas no aeroporto é onde tem a maior parcela, que fica muitos motoristas lá aguardando o voo chegar. Em outros lugares não se sabe. Deveria sim ter. Por quê? A Uber não teria que colocar alguma estrutura para nós? Qual que é a estrutura que a dona Uber coloca ao motorista? Qual é a estrutura que ela nos dá? É uma empresa enorme, é uma multinacional, veio lá de fora, sem nenhuma estrutura para nós, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Ah, não, nós vamos ver aqui a previdência aqui, tal, e jornada máxima para você descansar, e mais? E mais? Ah, mas você já pensou se a Uber tiver que fazer tudo isso? Ela vai embora do Brasil mesmo. Esse é o problema. É o medo. Eu também acredito que ela não vai mesmo, não vai embora do Brasil. Ela não vai. Até porque essa fala do ministro é uma fala que ele sabe. Ele está falando essas coisas porque ele sabe. Inclusive, vocês estão percebendo que a Uber está quietinha. Não é possível que dentro de uma regulamentação onde vai ter mudanças e a Uber fique quieta. Por que vocês acham que ela está quieta? Porque o negócio está bom. Gente, eu vou longe aqui, depois vocês reclamam que o vídeo está longo e aí fica ruim para mim. Então, depois a gente conversa mais, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like se você gostou e expande esse vídeo aí, meu. Manda para todo mundo aí, cara. Manda para quem se quiser, não só para motorista aí, porque muita gente precisava ver o que a gente está comentando aqui. Essa situação dessa fala aí do ministro, de novo, superficial, sei lá, eu não sei. Eu acho que tinha que ter um negócio mais aprofundado e tinha que ter mais. Eu acho que o ministro está precisando de mais conhecimento efetivamente de como é o nosso trabalho atrás do volante. É isso que está faltando. E não apenas colocar ali representantes dos motoristas que muitas vezes não está ali efetivamente sentindo as dores de estar no meio de um bairro hoje sem asfalto, tentando virar o carro lá com o cachorro latindo, deixando o passageiro lá por 5 e pouquinho, porque a Uber é o que ela oferece. É isso que tem que ser mudado, seu ministro. É isso que tem que mudar, tá? Porque é isso, essa é a nossa dor. É colocar a Uber no trilho e ter um órgão regulador que determine. Uber é assim, você vai ficar aqui no Brasil, beleza, você vai ficar aqui, você vai trabalhar, mas você vai ser regulada. E aí sim, é assim que tem que ser. Pessoal, um abraço, fique com Deus, bom trabalho a todos vocês, cuidado, tá? Pensem primeiro na segurança, depois nos seus ganhos. Tamo junto, fique com Deus, até o próximo vídeo.